Será que Invocação do Mal 4 conseguiu superar as expectativas depois de tanta espera? O Michael Chaves finalmente acertou a mão na direção ou ficou devendo de novo? E como foi essa despedida emocionante do casal mais amado do terror, Ed e Lorraine Warren? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá. Que o Nerdflix tá no ar. Mano, hoje a gente vai falar de um dos filmes mais esperados do ano, Invocação do Mal 4, o último ritual. E olha, já vou avisando, esse filme não é só mais uma história de terror, ele é praticamente um fechamento de ciclo pros fãs da franquia. Exatamente, a gente não tá falando só de espíritos malignos, casas assombradas ou padres aí com água benta. A gente tá falando de emoção, despedida e uns sustos cabulosos. Porque além de ser o filme mais longo da franquia com suas 2 horas e 16 minutos, ele também trouxe uma vibe que misturou nostalgia com novidade. E a gente vai destrinchar tudo, como o filme lidou com os casos reais, a atuação da Judy, a direção do Michael Chaves, as besta-fera e até as referências escondidas para quem é fã hardcore do universo de Invocação. E detalhe, vamos falar de tudo pra você, mas só que sem dar spoiler nenhum. E pra começar, o Michael Chaves aí, que dirigiu o 3º filme da franquia e alguns spin-offs, finalmente conseguiu entregar algo mais sólido aqui. Porque convenhamos, no Invocação do Mal 3 teve muita gente falando que saiu do cinema meio... Faltava aquela atmosfera, sabe, de terror pesado que o James Wan trouxe lá no primeiro filme. Pois é, e aqui a gente sente que o Chaves realmente aprendeu com as críticas. Ele não tentou copiar o James Wan, mas trouxe um estilo mais demorado, com cenas longas, um clima mais sombrio e um terror que não depende aí só do famoso jumpscare, que é uma técnica usada em filmes de terror para assustar o público através de um susto repentino. Geralmente isso é combinado com um som alto, uma imagem rápida de alguma coisa assustadora. Isso foi genial, porque o público já esperava aquela coisa de susto fácil, mas ele foi pro outro lado. Ele preferiu criar um ambiente que te deixa desconfortável o tempo inteiro. Mano, tem momentos que nem acontece nada, mas só a câmera parada, o silêncio, a respiração pesada, já dá pra sentir o arrepio subindo pela espinha. E o mais incrível é que, mesmo sendo o mais longo da franquia, não fica arrastado. Cada cena tem um peso, e você percebe que é um filme que quer te deixar imerso, e quer que você se sinta dentro daquele caso. É tipo você estar junto com os Warren numa investigação, sentindo medo, a tensão e a dúvida. Isso foi um ponto alto demais, porque lembra muito o clima do primeiro Invocação do Mal, mas ao mesmo tempo traz uma roupagem nova e bem mais nova. O filme não tenta reinventar a roda, mas traz uma maturidade que a franquia estava precisando. É como se fosse um presente para os fãs que ficaram esses anos todos acompanhando cada coisa bizarra junto com os Warrens. Agora a gente precisa falar das atuações, porque sem os Warren, a franquia não existiria. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga são a alma do Invocação do Mal. Eles não estão só atuando, é impressionante como a química deles faz a gente acreditar que o Ed e a Lorraine são um casal de verdade, cara. Tipo, você sente a cumplicidade, a fé, a força que dá um pro outro, isso dá muito mais peso às cenas de tensão. E detalhe, mano, que essa despedida tem um peso ainda maior porque os dois estão entregando um nível absurdo de interpretação. Eles conseguem equilibrar o medo, a dor e até a esperança dentro de uma mesma cena. É aquele tipo de atuação que segura um filme inteiro nas costas. E eu deixo aqui meus parabéns para os atores que arrasaram demais nesse filme. E vamos falar a real, não tem Invocação do Mal sem os Warrens. Por isso, quando você assiste esse último filme, você percebe que ele não é só mais uma história de terror, ele é também uma carta de despedida a esses personagens. A sensação é quase como se fosse um ultimato do universo Invocação. Não porque tem um monte de herói ou explosões, mas porque é o fechamento de um ciclo que a gente acompanhou por mais de 10 anos. É verdade, e o filme sabe disso, ele trabalha muito bem essa emoção. Tem cenas que você olha e pensa, ok, esse é o momento que eles estão se despedindo da gente sem precisar falar nada. E olha, vou te dizer, minha namorada até chorou porque ela é muito fã de todos os filmes, cara. Porque não é só o fim da franquia, é o fim de uma jornada. Ed e Lorraine Warren viraram quase membros de uma família para quem acompanhou toda a saga aí, né? Uma coisa que a galera sempre pergunta é, tá, mas o que esse filme tem de diferente dos outros da franquia? Porque, convenhamos, depois de tantos anos era fácil cair na mesmice. E aí que tá, mano. Esse Invocação do Mal sabe se reinventar, mano. Ele respeita a fórmula clássica, casa mal assombrada, tensão psicológica, sustos bem trabalhados, mas também dá um tempero novo. É tipo, você assiste e sente aquela energia nostálgica, mas percebe que eles elevaram o nível da direção e da fotografia. Tem momentos que a câmera parece que vai te arrastar junto pros corredores, e você já fica todo arrepiado só esperando a treta acontecer.
Fora que em comparação com os filmes anteriores, eles tinham uma pegada muito mais emocional. Enquanto os outros eram bem focados no caso paranormal em si, aqui você sente que o coração da história é a despedida dos personagens. É verdade, e isso muda aí a experiência. Nos filmes antigos, o que te prendia era a curiosidade de saber qual era a assombração da vez. Nesse você já fica vidrado porque quer ver como eles vão encerrar a trajetória dos Warrens. Mas o que eu achei genial foi a forma que eles equilibraram os sustos com esse clima de adeus. Não ficou forçado, sabe? Não é só drama nem só terror. É um mix que respeita e muito o legado de Invocação. E é isso que é importante, porque se fosse só um terror por terror, ia soar como um dos filmes da franquia e não como um grande final. Exatamente, esse é o tipo de diferença que dá pra perceber logo de cara. O filme se coloca como o último capítulo, sem precisar ficar gritando isso o tempo todo. Mano, e uma coisa que a gente não pode deixar passar é o impacto cultural que Invocação do Mal teve desde o primeiro filme. Verdade, quando o James Wan lançou o primeiro lá em 2013, ele basicamente redefiniu o gênero de terror moderno. Até então a gente estava vivendo uma fase meio saturada de terror adolescente e muitíssimas tentativas de susto barato. E aí vem esse filme e mostra que dá pra misturar terror com narrativa bem construída, com personagens que você realmente se importa. Isso elevou o patamar e é por isso que a franquia virou um fenômeno. E olha que não foi só nos cinemas não, a franquia Invocação do Mal virou referência cultural. Muita gente que antes nem curtia terror começou a acompanhar, porque não era só sobre o susto, era sobre experiência, atmosfera e história bem conectada. Exatamente, tanto que surgiram vários derivados, como Annabelle, A Freira e por aí vai. Alguns deram certo, mas outros dividiram opiniões, mas todos nasceram porque a franquia principal tinha força demais. E agora com esse último capítulo a gente percebe o quanto a saga deixou uma marca no gênero. Ele conseguiu criar um universo compartilhado de terror, antes mesmo aí da Marvel popularizar esse conceito aí nos filmes de herói. É, mano, se hoje a gente tem tantos estúdios tentando criar universos conectados, seja no terror, no suspense ou até na ação, muito disso é por causa do sucesso que Invocação do Mal teve. E mais, o legado que fica não é só pro cinema, mas também pro público. Quem cresceu assistindo esses filmes vai lembrar deles com carinho, né? Como a galera aí dos anos 80 lembra muito aí de Halloween ou de Sexta-feira 13. Ou seja, a franquia tá no hall dos grandes clássicos. Daqui a alguns anos, quando a galera falar de terror moderno, Invocação do Mal vai estar sempre no meio da conversa. E isso é maneiro demais, galera, porque significa que o cinema de terror não morreu, só evoluiu. E que tem espaço tanto para histórias novas quanto para homenagens a esse tipo de saga que marcou época. E é isso, mano. A gente chegou ao fim não só desse vídeo, mas também de uma das maiores sagas de terror dos últimos tempos. E por mais que seja triste dar tchau pro Ed e pra Lorraine, é importante entender que tudo tem um ciclo e essa história aí se encerra no auge, sem perder a essência. E isso é o que diferencia a Invocação do Mal de muitas outras franquias de terror que vão se arrastando até perder a graça. Aqui eles preferiram encerrar com dignidade, deixando o legado lá em cima. A franquia não só reinventou o terror moderno, como também mostrou que dá pra emocionar, assustar e criar personagens memoráveis dentro do gênero. O legado já tá garantido. Pode ter certeza que daqui a uns anos a galera vai olhar pra trás e colocar a Invocação do Mal lado a lado com grandes clássicos do terror. Agora eu quero saber de vocês, qual foi o filme mais marcante da franquia pra vocês? Qual cena ficou gravada aí na sua mente até hoje? Já comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, deixa aquele like maroto pra ajudar aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.